O canal Palavras de Força apresenta a história de Abraão. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados, hoje estaremos apresentando a história de Abraão, o pai da fé de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Por volta de 1800 anos antes da era cristã, uma família da descendência de Noé, mais precisamente de seu filho primogênito Sem, vivia na cidade de Ur dos Caldeus, no sul da antiga Mesopotâmia, próxima da atual Iraque. Abrão era filho de Terá e tinha 2 irmãos, Naor e Harã, que morreu estando seu pai ainda vivo na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus. Nessa época, Abrão casou-se com Sarai e ela, como era estéril, não gerava filhos. Terá, juntamente com seu filho Abrão, a sua nora Sarai e seu neto Ló, filho de Harã, mudou de Ur dos Caldeus, tomando a direção para a terra de Canaã. Mas chegando à cidade de Harã, habitaram ali, ao norte da Mesopotâmia, até a morte de Terá, algumas décadas depois. Naquele tempo, as cidades de Ur dos Caldeus e Harã eram pagãs e centros de grande adoração ao Deus da Lua. Algum tempo mais tarde, o Senhor Deus revelou-se a Abrão para que ele saísse do meio daquele cenário de extremo paganismo e idolatria. Disse o Senhor: Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei grandissimamente. Engrandecerei o seu nome, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Assim, com a idade de 75 anos, partiu Abrão, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus servos e todos os bens que havia adquirido na terra de Harã. Após chegarem à terra de Canaã, Abrão foi até a cidade de Siquém, junto ao carvalho de Moré. Nesta época, habitava naquela região a tribo dos cananeus. Aparecendo novamente a Abrão, o Senhor Deus disse: A sua descendência darei esta terra. Aquela era a terra prometida. Depois, Abrão prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento e edificou um altar dedicado a Deus, invocando o seu nome. Naqueles dias, havia muita seca na terra, e a fome era devastadora. Abrão, então, preparou sua caravana com tudo que possuía e desceu ao Egito, para ali peregrinar até que passasse a estiagem. Abrão tornou-se muito rico, possuindo rebanhos de gado e também muito ouro e prata. E depois de algum tempo, Abrão retornou à terra de Canaã e buscou o altar que outrora havia levantado, e clamou o nome do Senhor, pois era homem de grande fé. O sobrinho de Abrão, Ló, também havia se enriquecido muito.
de tal forma que os servos de ambos começaram a contender-se, e aquele lugar já não suportava que habitassem juntos, pois eram demasiadamente numerosos os rebanhos e os bens adquiridos. Abrão, em sua sabedoria, disse a Ló: não haja contenda entre nós e nossos pastores, porque somos parentes. Escolhe, pois, a planície que desejar, e se for para a direita, irei para a esquerda. Ló, então, escolheu para si toda a campina do Jordão, terra fértil e atraente aos olhos. Abrão, por sua vez, habitou na terra de Canaã, e após apartar-se do sobrinho, o Senhor Deus novamente apareceu e disse a ele: levanta teus olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda esta terra que vês darei a ti e aos teus descendentes para sempre, e tornarei a tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Assim, Abrão passou a viver em Hebrom, construindo um novo altar ao Senhor, invocando seu nome com fé e temor. 10 anos mais tarde, Abrão e Sarai, já idosos, ainda não tinham filhos. Sarai, então, ofereceu ao seu marido uma serva egípcia, chamada Agar, para que dela tivesse um filho. Esse era um costume normal naquele tempo para que as famílias não ficassem sem descendentes. Então, a serva Agar concebeu e nasceu Ismael, o primeiro filho de Abrão. Nessa ocasião, o Senhor Deus mudou o nome de Abrão, dizendo: chamarás agora Abraão, porque será pai de muitas nações. O farei multiplicar grandemente e estabelecerei a minha aliança eterna com você e seus descendentes, e toda a terra de Canaã lhes darei como propriedade perpétua, e serei o Deus de vocês para sempre. O nome de Sarai, esposa de Abraão, também foi mudado pelo Senhor, que disse: tua mulher não chamará mais Sarai, mas Sara será o seu nome, porque dela te darei um filho e a abençoarei como mãe de muitas nações, e reis e povos dela procederão. Com essa profecia do Senhor Deus, Abraão se ajoelhou e riu-se, dizendo: como pode um homem de 100 e uma mulher de 90 anos gerarem um filho? E disse Deus: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Na verdade, Sara te dará um filho, e o chamarás Isaque, e com ele firmarei a minha aliança perpétua para toda a descendência depois dele. E assim se fez exatamente como o Senhor Deus havia determinado, e Sara concebeu e gerou a Isaque. Passados alguns anos, Sara, observando que o filho da serva, Ismael, já adolescente, desprezava e zombava de Isaque, pediu a Abraão que despedisse Agar e o filho dela. O Senhor Deus, vendo que esse pedido fora pesado a Abraão, disse-lhe: não te pareça mal aos teus olhos acerca de Ismael e Agar. Faça como Sara te dissera, porque Isaque é o filho da promessa, e nele sua descendência há de ser considerada.
mas do filho da escrava farei também um grande povo, porque é igualmente seu descendente. Então Abraão despediu a serva com o filho, que saíram errantes pelo deserto de Berseba, e através de Ismael estabeleceu-se a origem dos povos árabes, até a atualidade. E aconteceu que depois destes eventos, sendo Isaque já um rapaz adulto, o Senhor Deus provou a fé de Abraão, dizendo: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem muito amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que lhe mostrarei. Na manhã seguinte, obediente e silenciosamente, Abraão preparou tudo quanto o Senhor o ordenara e partiu com Isaque para o local apontado por Deus. Após 3 dias de caminhada, Abraão viu a montanha indicada e, subindo a ela, juntamente com o filho, ali preparou tudo para o sacrifício. Isaque, entretanto, vendo que Abraão se organizava, disse: Pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ao que prontamente respondeu Abraão: O Senhor Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E, edificando um altar, Abraão arrumou sobre ele as lenhas e fez com que Isaque se deitasse sobre elas. Tomou então uma foice e, estendendo a mão para imolar o seu filho, o anjo do Senhor bradou dos céus em alta voz: Abrão, Abrão, não faças nada com o rapaz. Agora sei que verdadeiramente temes a Deus e não negastes o teu próprio filho, o teu único filho. Neste exato momento, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Imediatamente foi buscá-lo e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho amado. E Abraão chamou o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Então o anjo de Deus bradou pela segunda vez dos céus, dizendo: Juro por mim mesmo, que por sua atitude, não me negando seu único filho, que o abençoarei grandissimamente, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias. Eles conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todos os povos da terra serão abençoados, porque você obedeceu a minha voz. Dessa forma, Abraão, até aos dias de hoje, é chamado pai da fé. Na genealogia do Senhor Jesus, ele aparece como o antecessor do Messias. É considerado pai dos israelitas segundo a carne e pai espiritual de todos aqueles que compartilham a fé em Jesus Cristo. É responsável também pela transição da idolatria dos povos para a crença em um só Deus, o Criador dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus. Toda honra, glória e majestade sejam dele por toda a eternidade.